Paz do Senhor, pessoal, boa noite. Dá um ok aí, as pessoas que já estão participando aí. Dá um ok se o áudio tá legal aí para vocês. Dá um joinha aí. Conseguem me ouvir bem já aí? Legal? Beleza, então já tem um ok aqui, a gente já consegue continuar. Amém? Queria começar esse momento, né? Nós optamos por fazer isso na quarta-feira, não estar na igreja, né? E já vi ali que a Pamela tá lá do Japão, hein, Pamela? Caramba, né? Tá chique. Vamos participar aí, pode colocar seus comentários aí também. Então a gente optou por, às quartas-feiras, não fazer o nosso culto online e tá trazendo um estudo aqui às quartas. E mesmo não sendo um culto, um estudo bíblico aqui, eu quero iniciar com uma oração, porque a gente vai trazer algo aqui que é para ajudar cada um de vocês, para nos ajudar nesse momento difícil que a gente tem vivido, que a gente tem atravessado, e o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, né? Esses dias são dias de muita intensidade, sensibilidade que Deus espera que a gente tenha. A gente vai conseguir crescer muito espiritualmente, a gente vai amadurecer muito como igreja e a gente vai viver coisas muito grandes após tudo isso passar. Eu quero orar com você, eu queria convidar você que estivesse orando agora, junto comigo. Pai Santo e bendito, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de utilizar, Senhor, todas essas ferramentas que a internet possibilitou. Nessa hora conseguimos alcançar tantas pessoas, ó Deus, aqueles de perto e aqueles de longe. Eu quero te pedir que a iluminação do Teu Espírito se estabeleça nessa hora e que através da minha vida, Senhor, possa fluir algo grandioso para cada coração que participa conosco nessa hora desse estudo. Pai Santo, nós precisamos tanto do Senhor e não tem nada melhor nesse momento do que a Tua palavra, que nos alimenta, que nos conduz e nos ajuda em meio a tanta dificuldade que temos vivido. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que estão participando desse estudo agora, que manifestaram a fome e a sede de Te buscar, Senhor, nessa hora. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um nessa hora. Alcança, vai de encontro a cada lar nessa hora. Aqueles também que sofrem nesse momento por conta de toda essa pandemia, sejam todos alcançados. E que a Tua palavra, ela flua de uma forma especial nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pais queridos, como eu estava falando, né, às quarta-feiras agora, a gente vai estar trazendo um estudo aqui da palavra para poder ajudar. Não é uma palavra para ajudar a gente, porque em toda a Bíblia a gente vai encontrar o apoio do Senhor. Ele é encorajador através da sua própria palavra para a nossa vida. Nós vamos sempre encontrar esse encorajamento de Deus através da sua palavra, né, que Ele deixou. Então eu quero trazer nessa noite um tema, de repente alguns vão olhar até como um tema polêmico, mas a ideia não é polemizar esse tema, mas sim trabalhar ele dentro do nosso coração, de forma que a gente consiga, terminando aqui, ter um pouco mais de esclarecimento em relação à vontade de Deus e à nossa vontade. E o tema desse estudo, na verdade, é uma pergunta. Será que a minha vontade
ela pode interferir na vontade de Deus? Isso é uma pergunta. Ela tem uma resposta muito clara, porém, ela é uma resposta clara e ela é apoiada em várias outras questões que a Bíblia aborda. E a gente vai tratar um pouco disso nessa noite. A gente vai tratar um pouco disso aqui e a ideia é que você participe, né? Eu vou deixar aberto também para que vocês no final, se quiserem fazer alguma pergunta, vão poder ficar à vontade aí, ok? Eu queria compartilhar o texto, que é o texto base que a gente vai estar trabalhando aqui. Vamos ler alguns outros textos da Bíblia, mas o texto base é o Salmo 143, o versículo de número 10, que diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito, terreno plano. Esse salmo, ele é um salmo de Davi, né? Ele foi atribuído a Davi, ao rei Davi. Então, o rei Davi aqui, ele faz uma declaração. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Então Davi, ele manifesta algo que está dentro dele em relação à vontade. E a gente sabe que fazer a vontade de Deus é algo que é bom para a gente, porque a própria Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas fazer a vontade de Deus não é fácil, é um desafio. É muito difícil você fazer a vontade de Deus, porque além da vontade de Deus, você tem a sua vontade. Eu acredito aqui que não tinha ninguém melhor do que Davi para escrever isso aqui, nesse salmo. Davi, certa vez, ele está diante de um desejo e de uma vontade muito grande. Que vontade era essa? A vontade dele de fazer a paz do Senhor, meu querido. Tá chuviscando um pouco. Espera aí que eu vou tentar ajeitar aqui. Espera aí que o Matheus já descobriu para mim, tá? É que o aquário tá ligado, os equipamentos do aquário. Espera aí que vai ficar bom agora. Viu? Melhorou? Parou o barulho aí, pessoal? Aí, viu? Agora sim, tá vendo? Viu? Obrigado, tá, Matheus? Então, pessoal, vamos voltar aqui. Então, Davi, ele tinha um desejo muito grande de fazer o quê? Fazer o templo para o Senhor. Ele tinha tido algumas conquistas. Agora, Davi, ele já estava no seu palácio, já tinha chegado um momento muito especial da sua vida, né? É claro que tem todo um contexto por trás disso, né? É um contexto histórico, até mesmo em relação à conquista que Davi teve e o momento e o auge que ele chegou. Então agora ele está no seu palácio em Jerusalém. Agora ele deseja fazer o templo para o Senhor, ele deseja construir o templo. E ele chama o profeta e diz para ele: olha, eu vou fazer o templo para o Senhor. E agora o profeta olha para a vontade de Davi como rei, né? Como você vai dizer para o rei não fazer o templo se essa é a vontade dele? E o profeta olha para Davi e fala:
profeta Natan, olha para Davi e fala: vai, faz tudo conforme está no teu coração. Só que provavelmente Natan não tinha conhecimento, na verdade, do que estava no coração de Deus. No coração de Davi ele conhecia, porque Davi acabou de manifestar para ele qual era o seu desejo. O seu desejo é de construir o templo. E Natan, diante dessa vontade de Davi, diz para ele: olha, vai e faz tudo conforme está no teu coração. Só que Jeremias, capítulo 17, diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E quando o profeta Natan sai, está indo embora, Deus agora aborda o profeta Natan e diz para ele: volta e diz para ele que ele não vai fazer o templo, porque as mãos dele estão sujas de sangue. Ou seja, a vontade de Davi era de fazer o templo, porém ele manifesta agora para Natan sua vontade. Natan é levado por isso e aí acaba sendo conduzido por um desejo, e o desejo de Deus na verdade era outro, que ele não fizesse. Só um minuto. Falou não? Chato. Deve ser porque está carregando. Eu ponho fone para ver se melhora. Pessoal, tem gente ainda... Me dá um alô aí. Tem gente ainda dizendo que está meio chiado. Melhorou? O áudio está chiando ainda? Vou pegar o fone. Vê se melhorou. Me diz aí, pessoal, me ajuda aí. Ô, Pamela, saudade também, você tá longe aí no Japão. Pamela, diz pra mim, você que tá no Japão, Pamela, fala pra mim se tá legal o áudio aí. Paz do Senhor, salve, Deus abençoe. Pessoal, me ajuda aí. Diz para mim se tá legal o áudio aí. Eliane Martins. Caramba, tem um galerão aqui pedindo solicitação para entrar. Eu não tô conseguindo nem aceitar todo mundo na velocidade que o pessoal tá entrando aqui, galera. Pera aí, calma aí. Tem que ligar, parou. Beleza, pessoal, então o áudio melhorou. É porque eu estava com o telefone carregando aqui. Mas vamos lá, entrou muita gente agora aí. Eu vou... Caramba, tem um monte de gente que eu não conheço que está entrando aqui. Pessoal, então vamos voltar. Então a gente está tratando do tema aqui. Muita gente entrou agora. É possível que a minha vontade interfira na vontade de Deus? Esse é o tema que a gente está tratando. O texto que a gente iniciou lendo, Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Então eu fiz uma introdução agora, lembrando aqui, pessoal, são ao desejo que Davi tinha de construir o templo. Só que Deus olha para Davi diante dessa vontade dele, repreende o profeta Natan, manda ele voltar. Olha, diz para Davi que não é ele que vai fazer o templo. Essa era a vontade de Davi, construir o templo. Porém, não era a vontade de Deus, porque Deus vai dizer: olha, eu habitei até agora em tendas e eu não estou preocupado com isso. Então,
o propósito era legal, era algo bom que Davi queria fazer, só que era algo que estava totalmente desalinhado com a vontade de Deus. Então, Deus manifesta a vontade dele através do profeta Natã. Fica vergonhoso até mesmo para o profeta Natã, né? Porque ele acaba tendo que deixar claro que ele fez algo também, assim como Davi. Se Davi errou querendo fazer algo que estava somente no coração dele, o profeta Natã também erra, até mesmo levando Davi a poder cometer um erro de fazer o templo sem Deus ter dito para ele fazer. Mas aqui a gente vê no Salmo 143 que Davi aprende com o erro, porque ele agora vai dizer: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Então Davi agora ele já muda uma característica de alguém que, independente de qualquer coisa, vai fazer projetos, mas agora ele aprende que o fazer é muito menos importante para Deus, porque o mais importante não é o que fazemos para Deus, o mais importante é o que somos para Deus. Então, naquele momento, Deus trata com Davi, porque ele tinha cometido algo que impossibilitou dele fazer essa obra para o Senhor. E Deus agora repreende isso na vida de Davi. Mas eu quero te chamar a atenção para um pensamento aqui em relação se é possível ou não que a minha vontade interfira na vontade de Deus. Porque a gente aprende que Deus ele é soberano. Ele tem poder sobre tudo. Amém, irmãos? Ele tem poder para poder acabar com toda essa pandemia. Ele tem poder para fazer cessar esse vírus antes que a medicina está colocando, estabelecendo. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Então Deus ele é soberano em tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. Deus é capaz de fazer. Porém, por que às vezes Deus não faz? Por que às vezes Deus ele deixa a gente seguir pelo simples fato dele ter te dado um presente? Que presente é esse? É o que ele deu para Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele deu o livre-arbítrio. Embora a palavra livre-arbítrio, você não vai encontrar ela na Bíblia, mas os textos que apoiam isso, eles são muito claros e deixam a gente entender claramente que Deus, ele deixa a gente fazer a nossa vontade. Ele permite que a gente faça a nossa vontade. E a gente vai tratar bastante sobre isso aqui. E no final, a gente vai ter uma resposta muito clara se a nossa vontade pode ou não interferir na vontade de Deus. Eu queria te levar a pensar em uma coisa agora. Porque Deus, além dele ser nosso Deus, ele tornou-se nosso Pai também. Ele não é mais só um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus, ele conquista na cruz não só a nossa salvação, mas ele também conquista na cruz do Calvário algo muito importante e que às vezes a gente esquece. Ele conquista a paternidade. Ele conquista a paternidade. Obrigado, Catiane, melhorou aí, né? Então, Jesus conquista a paternidade. Ele nos dá na cruz do Calvário de sermos filhos de Deus. Não mais somente a criatura, né? Aquele barro que formado pelas mãos do Senhor, né? Pela mão de Jesus e do Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Agora não, nós também somos filhos. E eu quero fazer você pensar um pouco nessa relação de um Deus que é Pai conosco, filhos. E aí eu vou pensar um pouco com você
em relação... Agora vamos avançar, vamos sair de Davi, vamos deixar Davi um pouco, vamos deixar Gênesis lá e vamos avançar um pouco na Bíblia. Vamos aqui para Êxodo capítulo 20. Deus estabelece em Êxodo capítulo 20 os 10 mandamentos. Porém, antes dele estabelecer os 10 mandamentos, ele faz uma declaração. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito e da terra da servidão. Isso é uma exclamação de Deus. Deus está dizendo para o povo, antes de estabelecer as leis, ele está mostrando para o povo quem ele é e qual foi o relacionamento que ele sempre teve com eles. E aí eu vou te perguntar, o seu pai, ele fazia isso contigo? Quando ele ia te dar uma ordem? Ele tá falando, estabelecer e como foi esse relacionamento. E aí eu te pergunto, e o seu pai, antes dele te dar uma ordem, ele contava uma história para você? Ele dizia isso aqui, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito e da terra da servidão. O seu pai, na hora que ele dizia assim para você, vai lá comprar o pão, vai na padaria comprar o pão. Aí ele sentava com a gente, não é isso? E aí ele dizia, ó, já fiz um monte de coisa legal por você, para você, já te abençoei tantas vezes. Ele trazia para você, antes de uma ordem que ele te dava, ele trazia um contexto do relacionamento que ele tem com você? Não. O seu pai não fazia isso. Nem o meu pai fazia isso. Pela autoridade de pai, ele nunca precisou fazer. Hoje, eu também faço a mesma coisa. Quando eu tenho que dar uma ordem para o Mateus, eu não conto uma história para ele antes. Eu não tento mostrar para ele quem eu sou para ele, para que aquela ordem ela seja aceita de uma forma mais amigável. Só que Deus é um pai diferente, sempre foi. E esse pai amoroso, às vezes a gente pensa que ele só se manifesta com esse amor na graça, a partir de Jesus. Mas não. Olha só, como ele manifesta a vontade dele. Porque os 10 mandamentos que ele vai estabelecer são vontades de Deus em relação àquilo que ele precisa que as pessoas obedeçam. Amém? Você concorda com isso? Que os 10 mandamentos são 10 vontades de Deus estabelecidas. Ô, minha prima, obrigado. Agora tá legal, né? Obrigado aí pela colaboração. Então, os 10 mandamentos, eles são estabelecidos como a vontade de Deus, algo que Deus quer manifestar para o povo. Só que antes dele estabelecer isso, ele mostra um pouco de como é o seu relacionamento, de como ele gosta de se relacionar e de tudo que ele fez até chegar nisso, até chegar nesse ponto. E aí ele vai dizer em Êxodo 20, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Eu tenho que ficar de olho aqui no horário, pessoal, porque o Facebook tem, acho que 90 minutos só aí.
Eu quero terminar com 1 hora, tá? Então eu tenho ainda 35 minutos aí pra gente concluir. Obrigado, Romário. Tá show aí, né? Legal. Então é possível que a minha vontade interfira na vontade de Deus? Eu queria que vocês dissessem, quem acha que sim, coloca aí. E quem acha que não, coloca aí para mim. Se você acha que a tua vontade pode interferir na vontade de Deus, sim ou não? Hein? Eu vou dar uma pausa aqui no estudo. E aí, pessoal? Vocês estão igual na igreja, né? Quem acha que sim, levanta a mão. Aí, 5 levanta a mão. Quem acha que quem acha que não, levanta a mão. E aí, pessoal, fala para mim. Vocês acham que a vontade de vocês pode interferir na vontade de Deus, sim ou não? Beleza, tá ótimo. Vamos, pessoal, me responde aí. Beleza, melhorou, né, Ronilson? Obrigado, Pai do Senhor. Deus abençoe. Bruno Gomes. E aí, pessoal? Isso, Salmo 43:10, exatamente. E aí, Ian Bruno, você acha que sim ou não? Tua vontade pode interferir na vontade de Deus? Elzinha, não põe amém não, pessoal. Diz sim ou não. Vocês acham que sim ou que não? Hein, pessoal? Tá todo mundo indeciso? Fala, Cezão, tá assistindo aí, César? Pô, que honra. E aí, a nossa vontade pode interferir na vontade de Deus? Amém? Vocês acham que sim? Então, a maioria está dizendo que sim. Então, a gente vai ter essa resposta no final aqui do nosso estudo. Vamos seguir então adiante. Então, em Êxodo 20, versículo 2, antes de Deus estabelecer os 10 mandamentos, ele mostra o seu relacionamento. Ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da servidão. Mas vamos voltar agora em relação à vontade de Deus para Gênesis capítulo 3, na queda do homem. Qual era a vontade de Deus para o homem? E para a mulher, é claro, né? Para Adão e Eva que estavam vivendo ali num lugar que Deus preparou para eles. A vontade de Deus era que eles crescessem ali, se multiplicassem, formassem uma família e vivessem de todo o cuidado que Deus tinha estabelecido para eles ali no Éden. Porém, Deus deu algumas orientações. Deus deu algumas ordens em relação à vontade que ele tinha para o homem. Ele chama Adão e Eva e ele dá todas as orientações. Olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim do Éden. Podem comer de todos os frutos. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, vocês não podem comer. Não é para vocês comerem. Porém, Deus não tira de Adão e Eva a vontade. E Eva
é aliciada ali pela serpente, né, como o texto diz, e diz para ela algo contrário ao que Deus havia orientado. Não, e é uma forma sutil, né, que a serpente usa para ludibriar Eva e fazer com que ela experimentasse daquela árvore. E ela vai e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora Adão chega até ela, ela oferece para ele, ele come também. Manifesta-se ali a vontade do homem e da mulher de comer de algo que Deus havia dito que não comesse. Mas por que que isso acontece? Isso acontece porque nós temos curiosidade pelo que é desconhecido. A gente tem desejo pelo que é desconhecido. E isso não mudou até hoje. A gente comete erros, às vezes, por conta disso. Quantas vezes nos machucamos porque fomos tocar em algo que não deveríamos ter tocado. A gente pode lembrar de Sansão. A vontade de Deus e dos seus pais era que Sansão se casasse com alguém do seu meio, do arraial de Deus. E Sansão deseja uma mulher de fora, ele deseja Dalila. E a vontade dele se cumpre. Quando a vontade dele se cumpre, ele sai de algo que era a vontade de Deus para a vida dele. E o que isso acarreta? Sansão vai perder aquilo que Deus havia deixado para ele, aquilo que Deus havia manifestado na vida dele. E aí a gente já conhece o final da história. Sansão perde a sua autoridade como juiz e no final de tudo isso perde a sua vida também. Então, hoje ainda assim, Deus age da mesma forma. Ele deixa a gente fazer as nossas escolhas. Ele deixa a gente cumprir a nossa vontade. Se eu te perguntasse hoje qual é a tua vontade em relação a tudo que a gente tem vivido, sabe como que eu às vezes vou dormir? Eu vou dormir sonhando com que eu durma, acorde no outro dia e tudo tenha passado. E eu ouça nos noticiários ou informações de que tudo isso passou. E a gente vai poder voltar a viver uma vida normal. Essa é a minha vontade, de que isso acabe. E você também tem a mesma vontade. Eu tenho certeza que você na sua casa, com todo esse distanciamento, a necessidade de você estar longe dos seus familiares, longe das pessoas que você ama, e esse distanciamento ele é justamente pelo nosso amor pelas pessoas que a gente ama, mas a nossa isso acabe logo. Então nós temos uma vontade e Deus sempre vai permitir que a nossa vontade ela se manifeste, ainda que ele saiba que a dele é que é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes por fazer a nossa vontade nós perdemos algumas coisas na nossa caminhada? 1 João, capítulo 2, versículo 17, ele fala um pouco de onde nasce a grande dificuldade em relação às nossas vontades. O texto de 1 João, capítulo 2, 17, vai dizer o seguinte: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A própria Bíblia ela está dizendo que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, de onde vêm as nossas guerras? Senão dos nossos próprios deleites,
dos nossos membros que guerreiam dentro de nós mesmos, desejando fazer a nossa vontade. 1 Coríntios 10,13 diz que não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado além do que possais suportar. Mas antes, com a tentação, ele vai prover uma coisa chamada escape. Ele diz que vai fazer o seguinte: saída para você. Eu sei que isso tudo que te acomete, que envolve a sua vida em relação à sua vontade, às concupiscências da sua carne, né? O que é a concupiscência? É o desejo da carne em errar. A nossa carne é inclinada para isso. A nossa carne não vai desejar o acerto. A tua carne e a minha carne vai sempre desejar o que é errado. E o maior problema é que às vezes a gente esquece disso. Existem ambientes que a gente é submetido em que a gente esquece que a nossa carne ela está guerreando contra o Espírito de Deus que habita dentro de nós. E aí, o que fazer em relação a isso? O mundo e a sua cobiça vão passar. O texto está dizendo isso. Por mais tempo que você viva na terra, você não vai ser eterno. Tudo na vida vai passar. O que a gente está vivendo hoje com essa pandemia vai passar. Agora, como nós vamos estar depois que tudo isso passar, é muito importante você pensar e refletir. Não só, de repente tem pessoas que estão participando aqui conosco que não são de nenhuma religião ainda, ou não são de nenhuma igreja, mas nesse momento eu não falo só da questão religiosa. Eu falo também de como a gente vai estar depois que tudo isso passar. Porque a gente está vendo o oportunismo em várias coisas. Em relação a isso, você vê que até no momento desse, em que a gente tem pessoas morrendo, pessoas desesperadas, pessoas perdendo familiares, pessoas vivendo dificuldades enormes, até mesmo do alimento. Quantas famílias estão sem, de repente, o que se alimentar na sua casa? E ainda assim, a gente vê pessoas utilizando isso para questão política, fazendo o quê? A sua própria vontade. E esquecendo que existem pessoas, Elias, Deus abençoe, Elias Pereira, pastor Elias. Então a gente vê que em meio a tudo isso, a um caos, a uma dificuldade, a gente ainda assim consegue encontrar pessoas fazendo a sua vontade em relação à política, se aproveitando disso para obter ganho com tudo isso que a gente tem vivido. E aí, qual é o exercício que a gente precisa fazer? O exercício de entender como que a gente vai estar depois que tudo isso passar. Porque, diante disso, o que a gente pode fazer? A gente tem sempre algo para fazer, tem sempre algo para a gente melhorar. Quantas coisas eu estou descobrindo? Para mim, estar aqui falando diante de uma câmera é algo... Eu era extremamente, sei lá, eu acho que isso era até religiosidade da minha parte, em relação à rede social. Eu nunca disse que rede social é ruim, só que eu via muita coisa sendo feita na rede social que não agregava em nada na vida das pessoas. E hoje eu estou aqui podendo alcançar várias pessoas. Por quê? Porque Deus está permitindo isso. Então, como a gente vai atravessar tudo isso em relação a tudo que Deus está permitindo? Porque Deus tem a vontade dele também se manifestando em relação a tudo isso. Muitos estão sendo tratados em relação a isso. Pensa comigo no seguinte: quantas agendas foram canceladas de shows gospel, de pessoas que estão enriquecendo do evangelho, quando
vê na Bíblia é um evangelho que Jesus chama o jovem rico e fala para ele: vende tudo que você tem e me segue. Eu não estou dizendo que você não tem que ter uma casa boa, um carro legal. Se você trabalha e você corre atrás e luta, Deus vai te abençoar, Ele vai te ajudar. Deus ajuda aqueles que trabalham. Até o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: ó, quem não trabalha então não come. Por quê? Porque no reino de Deus não é lugar de preguiçoso, amém? No reino de Deus o reino de Deus é lugar para pessoas que trabalham. O próprio Senhor Jesus diz que, olha, eu estou aqui até agora trabalhando porque o meu Pai também está trabalhando até agora. E Deus, desde a fundação do mundo, Ele trabalha em favor da nossa vida, irmãos. E Ele não deixou de trabalhar nisso agora. Em relação a tudo que a gente está vivendo, Ele também está trabalhando em relação à vontade dEle. A vontade dEle está se manifestando nisso tudo. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Então vamos seguir aqui. Eu queria pensar agora com você um pouco em relação à vontade, a nossa vontade e a vontade de Deus. Muita gente disse que... Tem gente entrando agora aí, pessoal. Quem está entrando agora, a gente está trabalhando o tema: é possível que a minha vontade interfira na vontade de Deus? Tá? Não é uma pregação e é por isso que eu estou voltando aqui no tema, tá? Até para abençoar quem está entrando agora. Então vamos pensar um pouco agora em relação à vontade de Deus com Abraão. Abraão, Deus tinha uma vontade para ele. Deus aparece para Abraão e fala para ele: olha, para ele e para Sara, vocês vão ser pais de uma multidão. O que Deus está dizendo? Abraão e Sara, eu tenho uma vontade de que vocês sejam pai de uma geração que virá. De vocês. Eu vou formar uma geração através de vocês. E o que acontece no meio dessa história? Sara se vê numa situação difícil para que essa vontade de Deus se cumprisse. E era difícil, realmente. Porque a gente está falando de duas pessoas já avançadas em idade. Porém, Deus garante que vai fazer. Mas Sara faz o quê? Ela olha para a questão circunstancial, ela olha para a dificuldade e ela tem uma escrava, Agar, e ela diz para Abraão: ó, tá aí Agar. Pode se relacionar com ela. Vamos através dela. E aí o que acontece? Realmente Agar engravida e tem um filho. Qual o nome desse filho? Ismael. Nasce Ismael. E aí agora vamos avançar um pouco mais na história. Aí em Gênesis ainda, Deus aparece para Abraão depois de alguns anos. Ele tinha a idade de 83 anos a última vez que Deus aparece para ele. Acho que capítulo 16 de Gênesis, último versículo. Ele estava com 83 anos. Depois ele está com... eu não lembro agora qual a idade. Eu sei que ficam, parece que 13 anos sem Deus aparecer. E Deus agora aparece de novo para ele e fala: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, Deus está dizendo para ele: Abraão, vê se faz a minha vontade dessa vez. O que era difícil, agora está mais difícil ainda. Porque se eles estavam velhos antes, agora estão mais velho ainda.
Deixa eu te ensinar uma coisa. Cuidado quando você não faz a vontade de Deus, porque o que você acha que era difícil para fazer, Deus às vezes ainda piora um pouco mais. E é o que ele faz. Eles envelhecem um pouco mais. E agora o que vai acontecer? O velhinho e a velhinha vão ter o filhinho lá, prometido por Deus. Isaac agora vai nascer. E aí o tempo passa. E Deus quer ensinar para Abraão sobre a vontade dele. E Deus quer ensinar para Abraão sobre a vontade dele de uma forma muito diferente da forma natural que a gente está acostumado. Deus chama Abraão, Abraão, agora eu quero o teu filho Isaque. Só que Deus não fala só isso. Deus não fala só eu quero Isaque. Deus fala para ele o seguinte: eu quero o teu filho Isaque, o teu único filho. Opa, peraí. Eu acho que Deus não tem memória. Porque Abraão não tinha mais um filho, irmãos? Sim, Ismael. Só que Deus fala para Abraão por um motivo. Ele fala para Abraão o seguinte: me dá o teu único filho, mas não era o único. Abraão também tinha Ismael. E se a gente fosse parar para pensar, parece que Abraão começa a entender algumas coisas. A primícia para Deus era Isaque. Por quê? Porque Isaque era um filho da vontade de Deus. E por isso que Deus fala para Abraão, para tratar com ele: agora você vai me dar o teu filho, o teu único filho. Você vai me dar Isaque. Mas não era um filho só. Tinham dois. Só que Deus ensina para Abraão mais uma vez: é o filho da minha vontade. E agora você vai aprender a fazer a minha vontade. E aí a gente conhece a história. Abraão vai, acredita em tudo isso, vai até o último minuto e iria sacrificar realmente Isaque. Se a gente observar como o anjo clama e grita com ele, é porque verdadeiramente Abraão agora estava disposto a fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Sacrificar Isaque. Essa era a vontade de Deus. Só que no meio de tudo isso, quando Abraão obedece à vontade de Deus, Deus muda. Deus muda lá no monte, provê para ele um cordeiro, porque diante da obediência de Abraão em fazer a vontade de Deus, Deus provê para ele um cordeiro naquele momento. E ele não precisa sacrificar o seu filho. Então a gente vê que a vontade de Sara e de Abraão interfere inicialmente na vontade de Deus, irmãos. Porque a vontade de Deus não era Ismael, a vontade de Deus era Isaque. E Deus prova isso, mostrando várias coisas para Abraão em relação a esse filho. Deus não está desfazendo de Ismael, mas Deus está dizendo para Abraão: eu considero que você tem um filho, porque o teu único filho é o filho da vontade de Deus. Não, mas Deus às vezes permite que as coisas aconteçam. Tem gente dizendo que não aí, mas beleza. Patrícia dos Santos, vamos lá. Vamos continuar aqui.
Vamos pensar agora em Josué e Calebe. Vamos pensar em Josué e Calebe. Eles estão dentro de um mesmo contexto. Qual é o contexto? O desejo de Deus que um povo entre na terra prometida. O desejo de Deus era só que Josué e Calebe entrassem, porque a gente aprende que de todos que nasceram no Egito, pense comigo agora, de todos que nasceram lá no Egito, somente Josué e Calebe entram na terra prometida. Mas qual foi o desejo de Deus para o povo? Moisés, eu vou fazer através da tua vida, eu vou tirar esse povo do Egito, dessa servidão, de todos esses quase 450 anos, e vou levar vocês para uma terra prometida. Vou levar... Oséias, Deus abençoe, Pai do Senhor. Vou levar vocês para uma terra prometida. Legal? Por que então que de todos esses só Josué e Calebe entram na terra prometida? Porque a nossa vontade pode interferir na vontade de Deus. A vontade de Deus muda naquele momento em relação a todo aquele povo. E Deus fala para eles o seguinte: Deus fala para Moisés: Moisés, por causa da rebeldia desse povo, vocês vão rodar mais 40 anos no deserto e não vão entrar na terra prometida. Inclusive você também, Moisés. Você vai subir ao monte, você vai olhar de longe, mas você não entra. Mas a vontade de Deus lá atrás era que eles entrassem. E aí Deus vai dizer: mas Josué e Calebe, porque neles houve outro espírito, eles vão entrar na terra prometida. Porque Deus diz o seguinte: porque eles perseveraram em me seguir. Ou seja, perseveraram, a gente poderia trocar essa palavra por fazer a vontade de Deus. Eles perseveraram em fazer a vontade de Deus. Por causa de fazer a vontade de Deus, são os dois únicos dos que nasceram no Egito que entram na terra prometida. Então a gente já está começando a ver que às vezes fazer a nossa própria vontade pode interferir na vontade de Deus. Mas ainda tem algo em relação a chegar aqui no final. No final eu vou falar disso aqui, que é algo muito legal. Mas vamos lá. Em relação a Ruth, vamos pensar em Ruth. Não vou contar o contexto histórico de tudo que envolve, porque você já conhece, ou então depois você vai lá no livro de Ruth e lê a história, que é muito bonita, a história de Ruth. Mas vamos lá para o final. Noemi está lá em Moabe. E quando ela está em Moabe, pastor Nivaldo disse que não. Grace Kelly também não. Vamos chegar no final, hein? E aí, Noemi está lá em Moabe. Quando ela está em Moabe, ela ouve que Deus havia abençoado Judá, Belém de Judá. Decide voltar à sua terra natal. Agora seu marido já morreu, seus filhos morreram, e ela está com Orfa e Ruth. Ela viúva e suas duas noras também viúvas. E aí, Noemi agora manifesta uma vontade de voltar. E ela olha para as duas, que são de Moabe, e diz para elas: volta para os teus parentes, fica com os teus familiares, eu vou voltar para minha terra. E aí as duas choram, diz que não vão. Não, a gente não vai. A gente não vai voltar não, a gente vai contigo.
E aí Noemi insiste mais uma vez. Não, minhas filhas, e aí fala de todo um contexto, né? Que ela não poderia ter mais filho, mesmo que se ela casasse de novo, já estava. E aí Orfa beija ela e vai embora. Faz a vontade de Noemi. Porém, Ruth faz a vontade de Noemi. Ela faz a vontade dela. E que essa vontade dela está alinhada com a vontade de Deus. E aí ela diz para Noemi: não insista para que eu te deixe, porque onde tu fores eu irei, e o teu Deus será o meu Deus. E quando ela faz isso, isso determina o futuro dela, porque a história a gente conhece, ela vai junto com Noemi para Belém de Judá, ela está no tempo da cega, né, do tempo da colheita, e ela está no momento em que a colheita já foi feita, e aquele finalzinho da colheita ficava para os mais pobres, e ela está colhendo espigas, e ela é remida. Olha o que acontece. Se ela fizesse a vontade de Noemi, isso teria acontecido? Provavelmente não. Então, quando ela faz a vontade de Deus e não faz a vontade de Noemi, consegue mudar todo um contexto da vida dela. E ela é abençoada por isso. Mas vamos continuar. Mateus 6, do 9 ao 10, fala da oração do Pai Nosso. Por que eu quero citar a oração do Pai Nosso? Porque Jesus ele manifesta algo que vai servir para a vida dele lá na frente. Ele manifesta algo do reino. Ele manifesta algo do reino. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E isso vai servir para ele quando? Quando ele tem um grito da sua alma, lá no Getsemane. No Getsemane, por 3 vezes, ele pede a Deus que passasse dele aquele cálice. Quando ele está dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, por 3 vezes ele pede isso, ele está pedindo porque a vontade dele agora, diante de tudo que ele está vendo que vai passar, a vontade dele era não passar. Porque não teria falado isso. Não teria necessidade dele falar. Mas ele manifesta um desejo de não passar por tudo aquilo. E aí Deus responde? Não. A Bíblia não diz que Deus respondeu. Poucas vezes, publicamente, nós vamos ver Deus falando audível ao ponto de pessoas que estão à volta ouvirem. A gente vai ver no batismo de Jesus, em algumas outras ocasiões. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas agora Deus não responde nada. Deus dá para Jesus o que a gente não gosta. Deus dá como resposta o silêncio para Jesus. Mas Jesus, como alguém que ora a oração do Pai Nosso e alguém que veio para essa terra para quebrar uma questão que era muito grande no meio religioso, que era a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Hipocrisia é dizer para os outros aquilo que a gente não faz. Então Jesus ele estava dizendo: Pai, na oração do Pai Nosso, ele estava dizendo: Pai, faz a tua vontade aqui na terra como no céu. E no Getsemane ele está dizendo: Pai, a minha vontade é não passar por isso. Mas quando Deus não responde, o que ele faz? Ele fica com o plano e o propósito, com a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que ele passasse por todo o martírio, passasse pela cruz do Calvário e manifestasse a vontade dele sobre a vida de Jesus. Isso é o que Deus faz. E isso é o que Jesus obedece. Amém?
E tem gente dizendo aí que é verdade. Amém. As pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Amém. Obrigado aí pelo texto compartilhado aí. Deus abençoe. Muito bom. Participem aí, fica à vontade. Só não tem como responder todo mundo aí ao mesmo tempo, né? Muita gente aí para responder. Mas vamos seguir. 2 Coríntios 12, do 8 ao 9, você vai encontrar um clamor também por 3 vezes. E esse clamor agora não é de Jesus, é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nesse texto, esse texto é o texto categórico e de várias defesas teológicas, né? Eu peço ao Senhor todos os dias que ao acordar tenha sido um sonho. Amém, Tereza? Amém. Eu também quero que isso acabe logo, como um sonho. Isso vai passar, em nome de Jesus. Então vamos lá para o apóstolo Paulo. É um texto de debates teológicos, né? Acerca do espinho na carne de Paulo. Uns dizem que era uma doença, outros dizem que era... Cada um diz uma coisa, né? Cada um tem a sua defesa aí. E ninguém pode fazer afirmação, porque o texto não é tão claro assim para fazermos afirmações. Mas vamos pensar no que ele fala, no que ele declara. E ele diz que ele pede a Deus por 3 vezes, assim como Jesus lá no Getsemane, né? Parece até que é algo parecido com o Getsemane de Jesus, lá pedindo ao Senhor. E aí ele fala, Pai, ele fala, Deus, ele dizendo, né? Ele mesmo falando dele, por 3 vezes eu pedi a Deus que tirasse de mim esse espinho na carne, o mensageiro de Satanás a me esbofetear e tal. Mas Deus não fez isso, porque ele disse, Paulo, o meu poder se aplica na sua fraqueza. Qual era a vontade de Paulo? Eu não sei o que era o espinho na carne, mas vamos falar de espinho. Vamos usar o termo espinho. Como se eu tivesse com um espinho cravado aqui na minha carne e na hora que eu fosse falar com Deus, Deus, eu vou tirar esse espinho. E Deus fala para mim, não é para tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Pode ser que seja algo na vida de Paulo que é a vontade de Deus que ele tire. Só que Deus está dizendo para Paulo, não vai tirar isso, não vou tirar, porque isso vai te ajudar. Na hora que você olhar para essa fragilidade, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Porque é assim, quando você está fraco é que eu te fortaleço. Quando você acha que você não é ninguém, é que eu me manifesto na sua vida. Porque Deus ele só entra em nosso favor quando a gente reconhece que a gente é limitado. Amém? Se tem algo que você pode fazer, irmãos, até passou aqui, mas eu acho que é 90 minutos. Eu tinha falado 1 hora, mas é 1h30 no Facebook. Tem gente dizendo que os streams aí estão podendo ficar até mais tempo agora, mas eu vou me basear em 90 minutos para não acabar e a gente não concluir. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, o que ele quer? Ele quer. Essa é a vontade dele. Mas a vontade de Deus era que esse espinho na carne permaneça para que o poder de Deus se aperfeiçoe na vida dele. Então, o que é melhor fazer? E aí o apóstolo Paulo vai dizer que ele fica com a vontade de Deus. Não, eu vou fazer. Então, eu prefiro que a vontade de Deus ela permaneça em mim. Se a vontade de Deus é que esse espinho continue, eu vou viver com ele e Deus vai me honrar. Amém? E Deus vai nos honrar com qualquer espinho na nossa carne. Qual é o espinho na nossa carne hoje? O espinho na nossa carne se chama Covid-19. E esse espinho na carne só vai sair na hora que
que Deus determinar, que termine, que acabe. E tudo vai passar. Toda tempestade, ela tem tempo. Ela não é para sempre, ela vai acabar. E isso vai acabar também. E o poder de Deus nesses dias, ele precisa se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Deixa eu dizer algo muito profundo para vocês, irmãos, em relação à vontade de Deus para esses dias. Deixa eu dizer uma coisa. A gente cansa de dizer, nós, cristãos, a gente diz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Eu tenho acesso a Deus. Beleza, mas quanta gente agora está dentro de casa e está dizendo que está sofrendo, está desesperado? Sabe por quê? Porque Deus está querendo que a gente tenha relacionamento com Ele. E a gente ficou durante muito tempo, sabe como? Dependente de alguém que bota a mão na nossa cabeça, de alguém que ore por nós, de alguém que venha e de alguma forma estabeleça a vontade de Deus na nossa vida. Vai orar por mim, algo vai acontecer. Meu irmão, você tem a palavra de Deus, você tem Deus ao teu favor, você tem a tua boca, que é profética, abra a tua boca. O milagre, o mover de Deus passa por aquilo que a gente profetiza, aquilo que a gente lança, até mesmo sobre a nossa própria vida. A vontade de Deus nesses dias, ela se manifesta e vamos deixar ela livre para ela continuar se manifestando. Só vamos aprender como igreja o que a gente tem que fazer no meio dessa vontade. E no meio de toda essa vontade de Deus que está sendo permissiva, porque Deus não está trazendo um vírus para matar milhões, mas Deus está permitindo, porque isso também é fruto dos nossos erros, daquilo que a humanidade está fazendo com a própria terra. Você já viu que agora a gente está com ar mais puro? A gente está morrendo menos agora. A gente está destruindo menos o nosso planeta. Então, tudo que está voltando para a gente é que a gente está semeando. Então, isso é daí para lá. Tem coisas ainda que vão acontecer. Ainda não é o fim, ainda é só o princípio. Ainda não é o fim agora. Então, a gente precisa manifestar uma mentalidade de igreja. Porque não adianta que as nossas orações não vão interferir naquilo que é a vontade absoluta de Deus para esse tempo. E vamos pensar no seguinte: a pessoa, a gente como cristão, a gente perdeu a essência do que é o evangelho. Como que a igreja começava? A igreja começava com um trabalho de oração na casa de alguém. Olha as igrejas tradicionais. Quando eu digo tradicional, não tem nada a ver com não crer nos dons espirituais, não tem nada a ver com isso. Mas as igrejas que são de tradições, que seguem realmente as tradições bíblicas. Como que elas começam? Começam com uma oração no lar de alguém, 2, 3 pessoas. E agora, como que a igreja começa? Começa com dinheiro. Você vai, aluga um lugar, aluga uma loja, e aí daqui a pouco é uma igreja. Por quê? Porque o dinheiro hoje está conseguindo estabelecer a igreja. Só que Deus está quebrando tudo isso, toda essa, e manifestando a vontade dele nesses dias. Por quê? Porque ele está ensinando a gente que igreja somos nós. Essa é a vontade de Deus para esses dias. Ensinar para a gente que é a igreja. A gente diz que o véu foi rasgado, mas e agora na nossa casa? O nosso lugar de intimidade está se manifestando? Ou a gente está dizendo, meu Deus, se não abrir logo, se não liberar logo a igreja, eu vou me desviar. Se você se desviar, é porque você já estava fora. Quem tem o Espírito Santo dentro dele, vai fazer nesses dias a vontade do Espírito Santo, que é que você fique firme. Que mesmo com esse espinho na carne de hoje, não, vou deixar a vontade de Deus se manifestar. Vou passar por tudo isso e não vou me perder, porque Deus é comigo. Mas vamos lá.
Então o apóstolo Paulo faz a vontade de Deus. Para a gente terminar. Espera aí, irmãos, deu uma quedazinha aí no Facebook, mas já voltou. Vamos lá. Robson Rigoni, caraca, que honra, Robson. São Paulo, Deus te abençoe, Robson. Está aqui no estudo, Robson, se a nossa vontade pode ou não interferir na vontade de Deus. Esse é o tema que a gente está tratando aqui. Então vamos lá, vamos ler aí Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Olha só, o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de quem? De Deus. Mas vamos pensar, a nossa vontade pode interferir na vontade de Deus? Claro que pode. Mas só que tem um viés isso. A nossa vontade pode interferir. Rebequinha, Deus abençoe, Rebeca. A nossa vontade pode interferir na vontade de Deus com relação ao propósito dele para a minha vida. Com o propósito dele para a minha vida. Aquilo que ele tem para mim. O propósito que Deus tem para a humanidade, o propósito que Deus tem em relação ao plano dele, a salvação da humanidade, aí a minha vontade não vai conseguir interferir. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz que no final todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A minha vontade pode interferir nisso? Ele está dizendo o seguinte: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu aceitando isso ou não, eu levando a vida do jeito que eu quiser, eu posso sair daqui agora, né, diante dos princípios de Deus na minha vida e que eu preciso seguir. Eu posso sair daqui agora e matar alguém, eu posso sair daqui agora e trair a minha esposa, eu posso fazer um monte de coisa e abandonar Deus, abandonar todos os princípios. Mas isso não vai mudar a vontade de Deus em relação a isso, que é absoluta. Ninguém vai mudar. Ninguém pode mudar. Ninguém pode interferir. Então, a minha vontade pode interferir na vontade de Deus em relação ao quê, pastor? Em relação aos propósitos na minha vida. Por exemplo, o que eu sou hoje? Hoje eu sou pai, sou marido, sou pastor, sou um líder na empresa. Como que eu posso interferir fazendo a minha vontade? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, Júlia, Deus abençoe. A vontade de Deus é que eu continue sendo pastor. Porém, eu posso deixar de fazer a vontade de Deus e fazer a minha. Deixar de ser pastor hoje, se eu quiser. A minha vontade não interferiu na vontade de Deus? Então, aprenda o seguinte: a vontade de Deus e a sua vontade em relação à sua própria vida, você tem interferência. Você não tem interferência no que está estabelecido por Deus na sua palavra. Você não vai conseguir mudar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem aceitar Jesus, nem o diabo tem mais poder. Jesus declara, a partir de hoje, quem morrer e confessar o meu nome está salvo. Ele diz que ele pegou a chave da morte, pertence a ele agora. Ele é o dono, ele é o dono de todas as coisas. A minha vontade pode interferir nisso? Não, eu não consigo interferir nisso. A minha vontade não vai conseguir interferir nisso. Mas em relação à minha vida, sim,
Em relação à minha vida, eu posso interferir. Eu posso mudar, como Abraão mudou. A gente viu vários exemplos aqui. Qual era a vontade inicial de Deus? Que Abraão fosse pai de uma multidão. Mas com quem? Com Sara. E o que que ele faz? Ele faz a vontade de Sara. Depois Deus olha para ele e diz: Deus nem considera Ismael. Deus considera Isaac como filho. Por quê? Porque aquele era o filho da vontade de Deus. Mas em relação à sua própria vida, cuidado com as suas vontades. Porque você pode interferir na vontade de Deus em relação àquilo que ele tem para você e para mim. Aí sim, você pode interferir. Qual é a vontade de Deus em relação ao meu casamento com a minha esposa, a pastora Rejane? Que nós fiquemos casados até que a morte nos separe. Mas o que pode acontecer no decorrer disso? Por que Jesus olha para uma questão religiosa, religiosa não, de ordem de religiosidade, não religiosa? Ele olha para as pessoas e diz o seguinte: ó, a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do vosso coração. Mas não era esse o desejo de Deus. Qual era o desejo de Deus? Que um casal viva até que a morte os separe. E aí, se eu separar, o que aconteceu? A minha vontade não está interferindo? Ou será que Deus não quer que eu continue casado com a minha esposa? E aí, Deus não vai deixar que isso aconteça. É só você desejar fazer a sua vontade. O coração do homem, teve alguém que colocou esse texto aí. O coração do homem considera os seus caminhos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas nem sempre a gente consegue deixar que isso fique não só na nossa mente, mas se estabeleça na nossa vida por completo. Então, pode sim. A nossa vontade pode sim interferir na vontade de Deus. Não em relação à sua soberania e em relação ao seu plano e propósito para a humanidade, mas em relação àquilo que ele tem na sua vida. Porque quantos e quantos hoje estão fora da presença de Deus? Quantas pessoas você conhece que estão desviadas, que se afastaram dos caminhos do Senhor? Era essa a vontade de Deus? Ah, não, Deus cumpriu a vontade dele e aí a pessoa foi embora. Jesus ele ora pelos discípulos, irmãos, em João capítulo 14. Ele fala: Pai, eu oro para que nenhum deles se perca, para que eu não perca nenhum deles. Qual o desejo de Deus? Não perder nenhum de nós. Esse é o desejo do Senhor. Mas por que alguns se perdem então? Alguns se perdem porque fazem a vontade das concupiscências. A própria carne que manifesta e a pessoa vai e faz. Por que alguns erram? Porque é o desejo que não consegue controlar. E aí vai e coloca a mão onde não é para colocar, faz o que não é para fazer. Amém? Então pode sim. A nossa vontade pode interferir na vontade de Deus, em relação ao propósito dele com a nossa vida. A nossa vontade pode interferir. Para fechar aqui, eu nem falei dele, né? Nem coloquei aqui no estudo, mas eu quero falar. Vamos pensar em Jonas. Qual era a vontade de pastor Marcos Silvestre? Deus abençoe. Qual era a vontade de Jonas? A vontade de Jonas era não. E ele foi para Tarsis. Mas qual era a vontade de Deus?
A vontade de Deus é que ele pregasse lá em Nínive, porque ele precisava pregar arrependimento lá, para que muitas pessoas se salvassem. Mas qual era a vontade de Jonas? Não ir. E ele começou a fazer a vontade dele. Mas só que o propósito de Deus era que ele pregasse lá. E esse propósito não tinha a ver com o chamado profético de Jonas. Tinha a ver com o amor de Deus sendo manifestado pelos ninivitas. E Jonas não quer ir por quê? Porque é difícil. E alguns historiadores dizem que na frente das muralhas de Nínive era um muro com crânios, diversos crânios formando um muro para assustar quem chegava, para ver o quanto, para manifestar ali diante dos olhos das pessoas o quanto eles eram maus. E Deus está dizendo para Jonas ir pregar exatamente num lugar desse. Mas aí o que Deus faz? Em relação ao seu propósito e o propósito de amor que ele tem com Nínive, ele faz Jonas ir parar no ventre de um peixe para entender que ele precisava fazer a vontade de Deus. E ele vai e faz a vontade de Deus. Mas ele queria fazer a vontade dele. Só que em relação àquilo que Deus está estabelecido, que está estabelecido no coração de Deus, segundo um propósito e um projeto, a gente não vai conseguir interferir. Mas em relação à tua vida, em relação à minha vida, eu tenho interferência sim. Eu posso mudar a vontade de Deus, dependendo de como eu me comportar em relação a essa vontade. A sua vontade. Faça a vontade de Deus. Tenha as suas vontades, mas não se esqueça que dependendo do que você fizer, você pode interferir no seu futuro. Porque o seu passado já foi embora. O que Deus te dá para você viver hoje é o presente. Mas o seu futuro, ele é construído a partir das escolhas que fazemos todos os dias. É uma semeadura. Você vai plantar agora para colher amanhã. Então, faça as melhores escolhas para que você colha frutos bons dessa vontade que todo dia se manifesta na nossa vida. Todo dia a gente quer alguma coisa. Todo dia a gente tem alguma vontade. Né? Todo dia. Todo dia a gente quer fazer alguma coisa. Todo dia essa alma grita dentro de nós, com desejos e vontades. Mas então, faça a tua vontade, mas faça ela sempre alinhada com a vontade de Deus. Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Então, quem disse que sim, está certo. A nossa vontade pode interferir na vontade de Deus. É claro que eu deixei uma frase, uma pergunta solta, né, que pode dar mais de uma interpretação, mas o objetivo era esse, despertar a gente a pensar um pouco nesses dias em relação à nossa vontade. Eu creio também que esse vento vai passar. Amo a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Espero que eu tenha podido contribuir um pouco com cada um de vocês. Hoje teve gente até do Japão aí, né? Pamela, Deus abençoe. Não sei se Pamela ainda está aí. Deus abençoe. César Augusto, um amigão lá do trabalho. Meu grande professor. Devo muito a minha vida profissional a ele. Robson Rigoni também. Deus abençoe cada um de vocês.
Vamos viver esse tempo agora e aguardar em Deus, pois eu tenho certeza que tudo isso vai passar. E levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe. Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Deus abençoe muito cada um de vocês. Saudade de todos.